Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo, agora falando sobre o realismo nas artes. Bom, semana passada nós vimos sobre um pouco do contexto histórico, né? A Revolução Industrial, né? A questão, nós estamos então no pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa. Nós vimos também durante o romantismo, né, a ascensão da burguesia, e agora nós temos um fortalecimento da burguesia como classe dominante, né? Mas nesse período eles começam a perceber um certo fracasso, entre aspas, né, da Revolução Francesa. Por que um fracasso, entre aspas? Porque aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa não estavam acontecendo exatamente como eles imaginavam, como eles haviam idealizado. Sim, eles tiraram o rei do poder, porém agora eles têm uma burguesia que ocupa esse lugar que antes era ocupado pelo monarca. Então existe uma certa frustração com relação a essa parte social, né? Por isso, poder-se dizer um fracasso da Revolução Francesa. E tudo isso aí vai refletir nas artes em geral, inclusive na literatura, que vamos ver mais adiante também. Então, agora nós temos uma classe média, né, urbana, que é abolicionista, liberal e republicana. Nós falamos também sobre o fim do tráfico negreiro, né, e a abolição da escravatura, que vinha ocorrendo gradativamente ao longo do século XIX. E nós temos uma substituição do trabalhador escravo pelo trabalhador livre, imigrante. Né? Então aqui nós temos um quadro de Courbet, né? Moça peneirando trigo, representa um pouco a classe operária, digamos assim, né? Ou os trabalhadores da cidade. Bom, contexto histórico ainda, então nós temos o positivismo, como eu falei na última aula também, agora eu vou detalhar um pouco mais cada um deles, né? E o cientificismo, por quê? Porque as ideias avançadas desse positivismo e do cientificismo, eles acabaram contaminando a elite. O que isso quer dizer, né? Esse cientificismo é que as ciências, elas dominam, né? O positivismo, ele acredita que tudo precisa ser explicado pelas ciências. O que não pode ser explicado pelas ciências, ele não merece atenção devida, né? E esse positivismo e esse cientificismo, eles vêm se opor ao idealismo e à idealização que o romantismo tinha. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o positivismo e o cientificismo, né, pode assistir esse vídeo que eu estou indicando aqui, é do canal Brasil Escolha, e também tem um site, toda a matéria, tem os links aqui embaixo para quem quiser assistir, ok? E por que nós temos aqui a bandeira do Brasil? Porque aquele lema que nós temos na nossa bandeira, né, ordem e progresso, é justamente por causa desse positivismo, desse cientificismo, que eram as ideias principais desse pensamento, né? Então agora nós temos se opondo ao romantismo, né, esse excesso. Vocês lembram que no romantismo nós tínhamos aquele excesso de sentimentalismo. A gente tinha, lembram desse slide? O amor, esse aqui primeiro, né? O amor é o mais poderoso dos sentimentos, né? Lembram dele? Que ele pode levar à felicidade suprema ou ao fundo do abismo. Então nós tínhamos essa ideia no romantismo. Agora, com o positivismo, que foi inspirado nas ideias do Augusto Comte, né? Nós temos agora o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por meta. Então, tudo o que não pode ser explicado pelas ciências, né, elas são desconsideradas. Tudo que não pode ser comprovado cientificamente. Então, o que se acredita? Que tudo aquilo que não puder ser provado pela ciência, ele é considerado como metafísico, como apenas crendices e vãs superstições. Nada pode ser levado a sério senão pela ciência, né? Então, esse positivismo, ele vem se opor ao excesso de sentimentalismo e também o cientificismo, porque o positivismo, ele foi derivado do cientificismo, né? Ainda no contexto histórico, nós, como estamos vendo aí, né, nós temos o pensamento científico que está em alta. Nós vimos na semana passada, né, a Revolução Pasteuriana, né, de Pasteur,
com os estudos sobre micro-organismo e o começo das descobertas e criação de vacinas contra várias enfermidades, né, que assolaram a Europa nesse século, ao longo desse século XIX. Eu falei também das origens das espécies, que foi publicado por Charles Darwin, e o surgimento dessa teoria evolucionista, né? Justamente em oposição ao quê? Ao sentimentalismo exacerbado do romantismo. Então, toda essa parte da ciência que começa a estar em alta, ela surge, essa crença nas ciências surge justamente em oposição àquele excesso de emoção, de sentimento e de emoção que nós temos no romantismo. Ainda voltando no contexto histórico, né? Eu falei também de Karl Marx, que publica em 1867 o primeiro livro do conjunto O Capital, que influencia toda a Europa para tentar retomar aquela ideia da igualdade que vinha que foi se descobrindo que estava perdida após a Revolução Francesa, né? E Engels, né? Friedrich Engels, em 1848, em parceria com Marx, publica o Manifesto do Partido Comunista. Então, nós temos as origens do socialismo. Com o socialismo, as sociedades gradativamente poderiam alcançar a igualdade e atingir o comunismo. Muita gente pensa que o socialismo e o comunismo são a mesma coisa, mas não é bem assim, elas são um pouco diferentes. Então, com o socialismo, as sociedades alcançariam a igualdade, que era um dos ideais da Revolução Francesa, e poderiam atingir o comunismo, né? Ainda nessa parte das filosofias, nós temos um materialismo histórico. Esse materialismo histórico foi muito baseado também nas ideias de Karl Marx e Engels. Então, de acordo com o materialismo histórico, a história e as mudanças sociais são fruto das forças econômicas da sociedade, não só surgem ao acaso. Então, toda essa ideia vem se opor ao quê? Ao espiritualismo e à religiosidade do romantismo. Como a gente pode ver, muitas das questões que a gente tem agora no realismo é justamente para se opor a tudo aquilo que eles vinham vivendo no romantismo. Então, nós temos Karl Marx e Engels com novas ideias que estimulam a luta das classes. Essa luta de classes a gente pode ver muito bem no filme. Quem quiser assistir o filme, acho que eu já falei no último slide também, né? Germinal é um filme espetacular para mostrar um pouco dessa questão, desse período, né? Essa ascensão da burguesia dominante que oprime as classes operárias, as ideias revolucionárias de Karl Marx e Engels também, o início das greves, né? O idealismo das greves até, ele meio que trocou, deixou de ter um idealismo, né? Uma idealização, e começou a haver essas lutas sociais. Tem um livro também, né? Germinal, do Émile Zola, né? E Germinal, o filme, ele foi baseado nesse livro. É um filme espetacular, muito bom quem quiser assistir, né? Então, essas lutas de classe e essa organização política do proletariado, ele é uma resposta à exploração do operário nas indústrias e nos grandes centros urbanos. Então, na teoria do Karl Marx e do Friedrich Engels, as teorias mostram o quanto o aspecto social está vinculado ao processo econômico e político de um país. E toda essa ideia a gente vê nesses filmes. Esse filme ele vai marcar muito mais o naturalismo. O naturalismo, que a gente vai ver logo adiante também, em algumas aulas adiante, ele está junto com o realismo, só que é um pouquinho diferente do realismo, a gente vai ver mais adiante. Bom, ainda no contexto histórico, nós temos o determinismo do Hippolyte Taine, né, segundo o qual, então, o meio, a raça e o momento, elas determinam o comportamento do ser humano, né? Então, o conjunto de condições determina as ações dos sujeitos no mundo. Então, o ser humano, o que isso quer dizer? Que o ser humano não tinha um livre-arbítrio, ele estava preso, amarrado ao meio em que ele vivia, ao momento em que ele vivia e até mesmo à raça que ele pertencia, né? Bom, nós temos também, não podemos esquecer, não influenciou tanto assim, mas a gente não pode esquecer do Freud, né, o pai da psicanálise, que busca entender o consciente, o subconsciente e o inconsciente humano, né? As ideias dele
ele traz novos termos, ele traz a ideia da censura, que impede o acesso do consciente aos desejos, né? O recalcamento, uma espécie de memorialização automática do pensamento, a libido, que é o impulso sexual, né? O sonho, eu não marquei ali, né? Que é uma forma de burlar a censura. O id, que representa os impulsos inconscientes. O ego, que é a parte do id, que é modificada pelo mundo exterior. E o superego, que é onde a censura atua. Quem quiser saber mais um pouco dessa psicanálise sobre Freud também, pode acessar aqui esse link que eu deixei, e até mesmo aqui, o link aqui, quem não conseguir clicar, pode copiar o link daqui de baixo. Então, tudo isso aí, ela vai influenciar todas as artes nesse período, principalmente a literatura. Os livros do Machado de Assis são muito influenciados por Freud, né? E a gente vai ver outros também mais à frente. Então, ó, aqui nós temos uma caricatura, uma imagem, aqui, um desenho de Eça de Queiroz, né? Então, não podemos esquecer que o realismo é uma estética de reação ao romantismo. O realismo também é contra toda aquela idealização, todo aquele excesso de sentimentalismo, né? Então, o romantismo, como a gente viu, era uma apoteose do sentimento. Enquanto o realismo, eu passei sem querer um a mais, o realismo é a autonomia do caráter, é a crítica do homem, porque agora eles vão analisar o homem, eles vão ver o ser humano como ele realmente é. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então, agora as artes vão mostrar como a sociedade realmente é. Não vai ficar escondendo através de sentimentos, de joguinhos, de amor e tudo mais, né? Não vai mais idealizar, colocar o herói, as cenas históricas do passado idealizadas, como nós vimos em vários episódios do romantismo. Então, as características principais, né, as diferentes, né, em oposição, nós temos aqui do lado esquerdo aqui da tela, nós temos então o romantismo, e aqui as características do realismo e do naturalismo. Como eu falei, o realismo e o naturalismo, elas caminharam juntos, mas elas têm um pouquinho de diferença entre uma e outra, que mais tarde, mais para frente eu vou explicar. Então, enquanto no romantismo nós tínhamos um sentimento exagerado, agora no realismo a gente passa a ter uma observação impessoal. Então eu vou olhar o que está acontecendo e eu vou olhar como se eu estivesse analisando um experimento científico, como se eu estivesse olhando, observando e fazendo uma análise fria do que está acontecendo, impessoal. Eu não levo em conta o meu sentimento, né? Não importa mais aquilo que eu sinto. Lembra que eu falei na última aula, né? Esse universalismo em oposição ao egocentrismo que a gente tinha no romantismo. No período passado, que é o romantismo, nós mantínhamos muitos olhos no passado, e agora a gente vai manter os olhos no presente. Então nós tínhamos também a supremacia da imaginação, a gente viu vários contos sobrenaturais, poemas que falam do sobrenatural também, obras góticas também falando desse mundo mais imaginário, e agora nós temos já uma supremacia da verdade física, né? O que realmente existe é que importa, existe o que pode ser comprovado cientificamente. No romantismo nós tínhamos um espiritualismo e uma certa religiosidade, inclusive nas obras, e agora a gente tem um materialismo, sempre com base no espírito científico. Então nós tínhamos também o subjetivismo, ou seja, aquilo que o sujeito sente, aquilo que eu sinto é importante, e ao contrário disso, em oposição a isso, nós temos agora o objetivismo, né? Aquele eu não sou importante, né? O importante é o universalismo, é o que os outros sentem, né? É tudo aquilo que pode ser comprovado cientificamente. Então, todas as análises são mais objetivas. Não leva em conta aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu penso sobre o determinada coisa. No romantismo nós tínhamos temas mais nacionais e regionais, nós vimos, né, o nacionalismo e o regionalismo, e agora nós temos temas mais cosmopolitas, ou seja, relacionados às grandes cidades, principalmente porque as grandes cidades estão com excesso de gente, né? As pessoas deixaram os campos para tentar uma vida melhor nas cidades por causa do surgimento das indústrias, até mesmo porque essa vida no campo deixou de ser interessante por causa do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, muita gente vinha para a cidade em busca de novas vidas, novas realidades, né?
e até mesmo para subir de vida, para melhorar de vida. No romantismo nós tínhamos um excesso de fantasia e de imaginação, e agora as obras, em geral, elas surgem como se fosse uma documentação da realidade. Como se eu estivesse fazendo um documento fiel realmente do que acontece. Então, eu vou escrever procurando transformar aquilo que eu estou escrevendo em algo que pode ser estudado depois, justamente por causa desse cientificismo, dessa parte mais objetiva das artes. No romantismo nós tínhamos o arrebatamento de ideias, né? A explosão de ideias, né? E agora não, agora a gente passa mais a análise, a uma reflexão, a uma observação do mundo. No romantismo nós ainda vivíamos uma monarquia, embora em queda, e agora nós já temos a república, né? Bom, o realismo nas artes. Então aqui a gente tem um quadro de, eu não sei pronunciar bem, Hubert von Herkomer, né? A angústia de um operário em greve é o tema desse On Strike, em greve, né? Olhos sobre tela de 1891. Então, essa é uma cena típica do cotidiano. É assim que os realistas pintavam, eu passei uma mais, pintavam os seus quadros, né? Mostrando o quê? O povo, mostrando cenas comuns do cotidiano, coisas que ninguém iria observar. Isso é uma cena que me faz muito lembrar até mesmo do filme, né? O Germinal, do Zola, né? Inspirado na obra de Zola. Então, nós temos ali a família que está preocupada, a mulher bastante preocupada, porque o marido está em greve, justamente por causa dos ideais, lutando pelas melhorias da situação dos trabalhadores, dos operários, e a família preocupada com isso, né? Provavelmente a família está até passando necessidade, mas ainda assim eles se mantêm firme e forte na greve para melhorar a vida dos operários que estão sendo oprimidos pela burguesia que está em ascensão. Na escultura nós temos então um grande representante, que é Auguste Rodin, importante escultor francês. Ele não se preocupou com a idealização da realidade, ele procurava mostrar a realidade como ela realmente é. E ele recriava os seres como eles realmente eram. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Por exemplo, nós temos aqui a escultura O Beijo, do Auguste Rodin, que está no Museu Rodin, em Paris, na França. E aqui, ó, essa aqui é muito famosa, é O Pensador. Também está no Museu Rodin, em Paris, na França, né? Também essa é muito comum, é muito conhecida. Bom, já na arquitetura, né, as cidades, elas não precisam mais de ricos palácios e templos, então elas precisam o quê? De fábricas para produzir. Elas precisam de estações ferroviárias para as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro, até mesmo para vir para as cidades ou ir para os campos. Normalmente eles vinham mais para a cidade. Eles precisavam, então, na época agora, de armazéns, lojas, bibliotecas, hospitais, moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia, né? Então a cidade começou a crescer. Inclusive a gente vai ver mais adiante também, começa a surgir o quê? As favelas, porque as cidades vão se superlotando. A gente vai ver isso também no livro Cortiço, mas a gente vai ver mais adiante aqui no Brasil também. Aqui no Brasil a gente vai ver isso no livro Cortiço, mas a gente vai ver mais adiante. É desse período também a construção da famosa Torre Eiffel, que foi construída por Gustave Eiffel, né? Foi desenhada. Ele levantou em Paris essa torre como logotipo da Cidade Luz. Nós temos também o Palácio de Cristal, que foi construído em 1850 por Joseph Paxton, no Hyde Park, em Londres, que era uma inovação arquitetônica para a época, demonstrando a possibilidade de estéticas do uso do ferro fundido. Hoje a gente tem várias outras construções semelhantes a essa, inclusive aqui em Curitiba, né? Esqueci até o... Ópera de Arame. Não, E, poxa, eu esqueci agora ali eu esqueci o nome do local, tá? Bom, no local que foi construído o Palácio de Cristal, o Palácio de Cristal abrigou em 1851 uma grande exposição
que reuniu mais de 14 mil expositores vindos de todo o mundo e apresentaram exemplos das últimas tecnologias desenvolvidas na Revolução Industrial, né? Lembrei, né, o Jardim Botânico que tem uma construção semelhante a essa aqui, né? E na pintura, a pintura agora nós temos uma representação da realidade. Eu já mostrei para vocês vários quadros na última aula, né? E agora eu vou mostrar mais alguns também. A pintura, nesse período do realismo, elas têm justamente a ideia, né? O objetivo de mostrar a realidade com objetividade. Como se fosse um cientista estudando um fenômeno da natureza. A beleza está na realidade tal qual ela é. Então, os temas utilizados na pintura partem de uma ideia imediata, ou seja, aquilo que está realmente acontecendo. Eles não elocubram, não ficam viajando, nem pensando em mil possibilidades. Os artistas eles se tornam mais politizados, engajados nos movimentos políticos e sociais. E aí também surge a pintura social, que denuncia as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência da burguesia. Né? Então, os principais pintores realistas, nós temos Gustave Courbet, o mais importante artista dessa vertente, criador da estética realista na pintura social, Edouard Manet, né, que destacava o estilo de vida aristocrático por pertencer à elite burguesa, o Honoré Daumier, que junto com Millet retratou a vida dura dos camponeses e dos operários das fábricas, Jean-François Millet, a quem mais importava a representação humana do que o cenário em si, e Robert von Herkomer, um dos maiores nomes dessa arte realista também, né? Então aqui a gente tem alguns dos quadros realistas, eu apresentei já para vocês na última aula, esse Bonjour, Monsieur Courbet, do Gustave Courbet. Esse aqui é um outro quadro dele também, se chama Autorretrato, né? Aqui nós temos o Bebedor de Absinto, de Edouard Manet, o Vagão da Terceira Classe, do Honoré Daumier, eu expliquei para vocês, né? Uma cena comum, na última aula eu expliquei, uma cena comum do cotidiano, trabalhadores indo ou até vindo para o trabalho, né? Num vagão da terceira classe, ou seja, ele desenhava exatamente como era, as pessoas como estavam ali naquele local, né? Sem elocubrar, sem fantasiar, ou sem pintar aquilo que não é real mesmo, ou seja, as pessoas estão vestidas exatamente como estariam pessoas que ocupariam um vagão de terceira classe, não são pessoas ricas, burguesas, abastadas, né? E aqui nós temos um quadro de Jean-François Millet, que é As Respigadeiras. Né? Também uma cena cotidiana, como pode observar, são tudo cenas comuns do cotidiano. E é assim que eram retratadas a pintura realista desse período. Né? Bom, na música, a música ela ficou um pouco de lado durante esse período. Parece que esse sentimento de representação nua e crua foi contrário às idealizações na arte da música, né, nessa arte. E por tentar encontrar uma saída, os alemães Gustav Mahler e Richard Strauss foram considerados ultramodernos, né, porque estava além, a música deles estava além desse tempo do realismo. Então as músicas os artistas idealizavam uma música que exalasse cheiro, provocasse visões e sugerisse cores. Por isso que quem conseguia fazer acabaram sendo considerados ultra modernos. E havia a presença de acordes dissonantes. Bom, enquanto a música nos períodos anteriores podia ser identificada por um único e mesmo estilo, como a todos os compositores da época, na segunda metade do século XIX ela se mostra como uma mistura complexa de muitas tendências. A maioria das tendências compartilhava uma coisa em comum, que é muito importante, sempre uma reação contra o estilo romântico. E, com seu enfoque no cotidiano e na crítica social, fruto da industrialização, essa arte ela encontra nas óperas seu meio de expressão. Um dos principais nomes, eu esqueci de deletar aqui, mas tem aqui Frédéric Chopin, para estar no outro slide, né? Bom, as óperas então eram repletas de tipos populares, de pessoas populares, né? Pessoas do povo mesmo,
mostravam as desigualdades sociais, a vida do proletariado e, sobretudo, o cotidiano nas cidades, o cotidiano urbano, né? Então, nós temos algumas obras, como A Canção do Gondoleiro, de Mendelssohn, O Barbeiro de Sevilha, super conhecido também, de Rossini, e Carmen de Bizet, que é uma ópera espetacular. Inclusive, eu passei um exercício para casa sobre essa ópera Carmen. Então, quem quiser ver pode assistir lá. Tem um link, né, na página de exercícios da última aula. Isso, foi da última aula. E pode assistir lá a ópera, inclusive tem um exercício sobre isso, para analisar a personagem Carmen. Porém, ainda existe um predomínio do romantismo nas óperas, como Sonhos de uma Noite de Verão, do Mendelssohn, e em Aida, de Verdun, que tem suas tramas explorando o exótico, as paixões e o trágico. Bom, os principais músicos, né, Debussy, Claude Debussy, Maurice Ravel, Prokofiev, eu não sei pronunciar muito bem, alguns nomes são bem difíceis, Prokofiev, Chateaubriand, Janacek, Stravinsky e Georges Bizet. Bom, muitos já viram essa ópera da Carmen, do Georges Bizet, então quem não viu, entra lá e assiste, é uma obra espetacular, né? Então nós temos uma cigana que é totalmente oposta a tudo que o romantismo trabalhava, né? A toda aquela figura feminina que o romantismo trabalhava. Então ela não era aquela musa, não era endeusada, não era idealizada, né? É uma cigana desprovida de qualquer moral, sem o menor sombra de remorso ou piedade. E na ópera, né, ela enfeitiçava e levava os homens à perdição. E veja o final feliz, né? Eu sei que para quem não assistiu, então vai um spoiler aí, porque já devia ter assistido, então quem não assistiu vai lá assistir, mas agora vai ter um spoiler, né? Em vez do final feliz, nós temos um assassinato em cena, porque a Carmen é morta pelo amante a punhaladas. Bom, como eu falei na última aula também, essa ópera, né, a Carmen, eu acho que eu falei na última aula, ou eu escrevi no exercício, a ópera ela foi muito criticada na época, ela não foi bem aceita pelo público, né? E, inclusive ela foi proibida de ser encenada em vários locais na época, em vários teatros. A música ela era tão perturbadora quanto o enredo e foi motivo também de controvérsia. A crítica da imprensa da época se mostrava dividida. A maioria tratou como um espetáculo repugnante e obsceno. O jornal Music Trade Review, de Londres, disse assim da ópera, né? Se fosse possível imaginar Sua Majestade Satânica escrevendo uma ópera, Carmen seria o tipo de obra que se esperaria. Isso é para ter uma ideia do que era falado dessa obra, que eu acho espetacular, assim, justamente por causa da quebra de paradigmas, justamente por causa do rompimento dos ideais que eles estavam trabalhando até então. Então, foi uma obra bastante ousada. E a música também é espetacular, né? Nós temos aqui as músicas que fizeram parte da ópera, né? La Garde Montante, Ana Barbera, o meu francês, na verdade eu nem tenho francês, né? Então é terrível. Então me perdoe quem sabe francês aí, que talvez possa pronunciar melhor. A única que eu sei falar é essa canção do Toreador. O resto eu não sei pronunciar. Mas é espetacular, eu gosto muito dessa ópera. Bom, então, por enquanto é isso, né? Eu vou colocar mais outro slide também para vocês e alguns exercícios. Por enquanto, tem os joguinhos lá para vocês fazerem, para treinarem um pouco os conhecimentos que eu passei aqui. Bom, então até mais.